Raquel Pipoca Musical e hoje a gente vai falar de filmes e séries que eu assisti no mês de janeiro. Eu sou uma pessoa muito viciada em séries, muito mesmo. Eu começo a assistir várias coisas ao mesmo tempo, às vezes eu não termino, às vezes eu termino, depois eu retomo um tempo depois. Mas de modo geral eu assisto bastante série e eu gosto muito de assistir filme, tanto que o Pipoca Musical, inicialmente, a maioria dos posts eram sobre filmes. Até eu conseguir bater o número de posts sobre filmes com livros, demorou muito tempo. Mas também não era disso que eu ia falar, na verdade. Vamos ver se vai funcionar esse quadro aí de filmes e séries que eu assisti durante o mês. Eu queria começar, na real, falando das séries, porque eu assisti bastante coisa esse mês e tem umas muito legais. Como por exemplo, nossa, não consigo falar isso. Como por exemplo, Ai, droga! Como por exemplo, Black Mirror. Black Mirror é uma série inteiramente de ficção científica, são contos de ficção científica. De forma geral, são roteiros que falam sobre a tecnologia, a presença dela nas nossas vidas, o impacto delas positivo e negativo, e obviamente, como toda obra de ficção científica, tem a parte que explora o além. Curiosamente, o canal da Aleph fez um vídeo especial inteirinho sobre Black Mirror, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistam, porque é sem spoilers, eles comentam um pouco da proposta de cada episódio. A cada episódio eles trocam de diretor, de elenco. Tem o cara que faz o monstro lá do Frankenstein, em Penny Dreadful. Tem um dos ruivinhos aí da família Weasley que acabou despontando em outros filmes, Domhnall Gleeson. Curiosamente, vários filmes de ficção científica. Ele fez muita coisa de ficção científica, fantasia. Tem John Hamm, do Mad Men também. E tem a menina triste lá de Sense8. Então são carinhas conhecidas que estão aí nessa série. Se vocês estão na dúvida entre assistir ou não, pega pelo menos o primeiro episódio. Todos eles estão na Netflix, são só 7. Mas no primeiro episódio tem o sequestro da princesa da Inglaterra, e as condições para que o sequestrador solte essa menina é que o primeiro-ministro, em um determinado horário e seguindo as condições técnicas que o sequestrador passou para ele, faça sexo com um porco em rede nacional. Mas o lance é o seguinte, esse vídeo em que ele faz essas exigências foi postado no YouTube, e aí vira notícia no mundo inteiro. Então é um episódio que fala sobre o poder das redes sociais e como as pessoas reagem a isso. Então inicialmente todo mundo acha, ai que nojo, não, ele não precisa fazer isso, meu Deus. E aí acontece uma parada lá que todo mundo fica meio assim e tipo, a opinião pública se volta contra o primeiro-ministro. Então todo mundo quer o circo. Fala sobre tecnologia, sobre manipulação, sobre mídia, sobre a falta de empatia das pessoas uns com os outros, assim. Cara, episódio fantástico, sério. Do começo ao fim eu fiquei vidrada, colada na televisão, querendo saber mais. Então assista esse por sua própria conta e risco. Depois, quando você maratonar todo o resto, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer, você volta aqui nos comentários e fala comigo, tá? A segunda série é Hey Julia, da Netflix. Gente, que série maravilhosa. Hey Julia é muito legal. É uma série divertida, assim, acho que tem umas 2 temporadas na Netflix, os episódios têm 20 minutinhos. É desenho e assim, eu não vou ficar indicando se você não gosta do Hey Julia, se você não gosta de desenho animado, mas é divertido porque ele mostra o Hey Julia antes de Madagascar, quando ele ainda não era rei. Na verdade, já no primeiro episódio ele ganha a coroa do tio dele, o tio dele passa a perna total nele, assim, só que o Rei Julia inocente como é, né? Acha que ele tá abalando e que a chegada dele como rei é um sinal dos céus, enfim, essas coisas todas. E aí cada episódio é ele piorando a situação pro lado dele, assim. Tem um episódio muito bom que ele incita uma revolução contra ele mesmo, e ele só se toca disso depois que tá tudo perdido. Muito boa série, eu deixei a recomendação pra vocês também. Bem no comecinho do mês também eu assisti o episódio especial de Sherlock. Achei o episódio fantástico. Ele mistura 2 tempos diferentes, é uma coisa meio realidade alternativa que se passa dentro da cabeça do Sherlock e tal. Mas eu achei o roteiro muito bem acertado, principalmente porque ele fala sobre o poder feminino, sobre o papel das mulheres na sociedade. Também tem uma parada mais pro finalzinho do episódio que dá uma dica sobre o Mycroft, algo que me preocupa, porque é um lance que ele escreve no caderninho e pelo que eu andei pesquisando pode ser uma doença ou alguma coisa assim. É um episódio também que fala muito da relação do Sherlock com o irmão dele, como o Mycroft tá sempre empurrando o Sherlock pra frente. E também tá sempre cuidando dele. Mas vamos ver como é que se desenrola os próximos episódios. 2 séries que eu comecei a assistir em janeiro. Uma eu gostei muito, a outra eu não tô curtindo. A primeira delas é Lucifer. Saiu um episódio só. Na verdade, muita gente já tinha visto o piloto desse episódio. Eu ainda não tinha visto, eu esperei lançar tudo pra ver qual é. Não é muito parecido com o Lucifer do Neil Gaiman, mas sinceramente pra mim, whatever, é um personagem bom. A história da série parece que vai ser boa. Só me preocupa porque tem uma pegada meio de casos por episódio. Isso já aconteceu com Constantine e Constantine foi cancelado. Então, não sei qual será o futuro de Lucifer, mas tudo bem. Na série, o Lucifer cansou do inferno, largou tudo e foi viver em Los Angeles. E, ao que parece, ele já tá ali há um bom tempo. Aí uma mulher com quem tava conversando, que parecia ser uma amiga dele já de tempo, é assassinada. E uma policial começa a investigar o caso e o Lucifer faz
faz amizade com ela, assim, os dois são completamente diferentes, os poderes do Lúcifer não funcionam com ela, então isso deixa ele instigado pra saber por quê, como ela tem uma mente muito forte pra não ser suscetível aos poderes do diabo. Tô ansiosa pra continuar assistindo. Eu gostei de Constantine, apesar de ter sido uma série que não deu certo, sabe, financeiramente falando, talvez. Mas eu espero que o Lúcifer dê, porque agora eu já estou apegada ao personagem. E a outra série que eu não gostei, que eu mencionei, é Mr. Robot. Eu juro que eu queria estar gostando, mas não tá funcionando. Desde o primeiro episódio tem pistas de algo que parece ser o cerne da questão, e assim, eu já vi Chuck Palahniuk fazer isso antes, sabe? Então Mr. Robot não tá me impressionando como deveria estar. Tudo é muito parecido com o Clube da Luta, muito, desde o começo, já desde o primeiro episódio. Aí tudo bem, passou o primeiro episódio, eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, mas deixei quieto. No segundo episódio não tem como, são muitas pistas, tudo muito na cara. Talvez fosse o intuito. Eu não terminei de assistir ainda, eu vou terminar pelo menos a primeira temporada pra ver se me traz algo mais. Mas se for mais um Clube da Luta, eu já vi isso em algum lugar e não tá sendo legal. Eu vou falar bem rapidinho sobre 4 filmes muito legais que eu assisti esse mês. O primeiro deles foi Mr. Holmes. Sim, com Ian McKellen como Sherlock Holmes. Ele já tá bem velhinho, não o Ian McKellen. Ian McKellen tá velhinho também, mas tô falando do personagem do Holmes. Ele volta a morar numa casa dele que fica mais afastada, não é a Baker Street. E ele tenta retomar uma história que ele tava escrevendo, porque o Watson escrevia as histórias sempre muito fabulosas. E tem uma história que ele diz que o Watson contou errado e ele quer contar a história verdadeira, mas a memória dele tá ruim e ele não se lembra muito dos detalhes. E aí tem um menininho que mora nessa casa com ele, a governanta e o filho dela. E o menino tá sempre querendo saber o que aconteceu de verdade na história, tenta puxar isso da memória do Sherlock e vai ajudando ele. Esse é um filme muito bonito, eu gostei demais, fica aí a recomendação pra vocês. Também assisti Os Oito Odiados, do Tarantino, no cinema. Achei muito legal, é um belo filme do Tarantino, ele vem amadurecendo os roteiros dele com o passar do tempo. Eu ainda tenho espaço muito guardadinho no meu coração pra Pulp Fiction / Django, são os meus 2 filmes favoritos dele, eu não consigo decidir qual que é o melhor. Gostei muito de Cães de Aluguel e Os Oito Odiados lembra muito Cães de Aluguel, só que no meio da neve. Ao invés de ser os ladrões dentro de um galpão, é um monte de gente muito suspeita dentro de uma hospedaria no meio de uma tempestade de neve. É um roteiro muito tarantinesco, tem muito sangue, muito sangue. E depois de Bastardos Inglórios e Django, talvez seja um filme com mais políticas sendo debatida, minorias. É um filme bem Tarantino. E depois teve Ted 2. Eu não sou muito fã desses filmes besterol, eu detesto American Pie, tenho pavor daquele Todo Mundo em Pânico. Mas Ted é um filme que funcionou comigo, talvez por causa do Seth MacFarlane, eu adoro o trabalho dele. E aí no Ted 2, ele se casa e ele quer ter um filho. Então ele tenta adotar, só que aí ele não consegue adotar, porque ele não é considerado um ser humano perante a lei. E o fato de ele tentar adotar uma criança acaba chamando a atenção do governo e da mídia, porque afinal de contas, até ali tava tudo bem, era só um urso que tinha ganhado vida, mas tudo bem, ele não tava tentando ser um cidadão. Mas ele quer ser um cidadão, então a trama do filme é essa, ele tentando virar um cidadão americano pra poder usufruir dos direitos que todo ser humano tem. A única coisa que eu achei meio besta é que o vilão continua sendo o mesmo do primeiro filme, aí você fica pensando, ok, Seth é um cara ousado. E por último teve Kingsman, Serviço Secreto, foi o último filme que eu vi em janeiro. O filme é baseado num quadrinho e a história é muito maluca, assim, mas é super legal. E tem uma cena em particular, é uma cena que acontece dentro de uma igreja. Quando eu terminei de ver aquela cena, eu ainda virei pro Sr. Pipoca e falei assim, se esse filme não ia ganhar nenhuma estrelinha, agora eu vou dar 5. Eu ia falar mais a respeito dele aqui, mas a Adri lançou na semana passada um vídeo maravilhoso falando sobre Kingsman, filme e quadrinhos. E ainda por cima ela falou tudo que eu gostaria de falar a respeito do filme, porque o quadrinho eu ainda não li. Mas valeu a pena, me diverti bastante e tem cenas muito legais. Além dessa da igreja, tem outra explodindo um monte de cabeça, ao som de uma música, uma orquestra maravilhosa enquanto explode tudo. E é isso, esse foi um longo vídeo sobre coisas que eu assisti em janeiro. Como vocês notaram, não tem quase nada do Oscar, mas enfim, aos poucos eu vou vendo cada um deles. Se vocês gostaram do vídeo com um resumão de coisas que eu assisti desse mês, deixa nos comentários pra eu saber, porque eu não sei ainda se esse quadro vai continuar. Ele vai continuar se vocês gostaram. Se tem alguma informação extra que vocês queiram que eu traga nesse tipo de vídeo, me avisem nos comentários, porque eu nunca tinha feito ele antes, é a primeira vez que eu tô fazendo. E com a ajuda de vocês eu vou melhorando e trazendo o conteúdo que vocês estão a fim de assistir também. E é isso então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, não esqueça de comentar, pra dizer se vocês gostaram ou não, e eu vejo vocês no próximo vídeo.